3, 7, 8 e 9. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Javé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? Eu iria começar por esse último texto. O Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? Essa talvez seja uma pergunta que todos nós temos que responder diariamente e em cada turno do dia. Onde você está? Quem sabe se um pouco antes do culto começar, alguém te ligasse e te perguntasse: onde você está? Você diria: estou chegando na igreja, na esperança do culto. Mas se Deus te ligasse e você soubesse que era Deus e te perguntasse: onde você está? Você não responderia para ele que estava na igreja, porque você sabia. Eu respondi para minha mãe: estou chegando na igreja. Mas eu não diria para Deus: estou chegando na igreja. Ela não saberia, ela poderia presumir. Deus já saberia onde você está. Por que dessa pergunta? A resposta a essa pergunta, ela trará muitas outras respostas para mim e para você. Porque ela narrou o começo e o fim. O episódio de Abraão nos mostra o quanto uma meia-verdade ou uma verdade no meio de uma mentira pode causar uma confusão enorme. Porque se você já leu esse texto com atenção, você vai perceber que o diabo tanto usou da mentira como usou da verdade. Ele usa as duas coisas. Ele diz para ela, no caso para ela: sereis como Deus. Não, isso não. Mas uma coisa ele diz: conhecereis o bem e o mal. Isso é verdade. Ali ele falou a verdade. O que esse texto nos mostra é uma realidade. Desde que o pecado entra na terra, essa história se repete todos os dias, todos os anos, há milênios, com todos os nomes, em maior ou em menor escala. Esse problema acontece. Porque se você tiver com o texto aberto ainda, verso 7 diz assim: então os olhos dos dois se abriram. Se abriram para quê? Para o mal. Eles não conheciam duas palavras: vergonha e culpa. Só fazia parte do vocabulário deles. Eles não tinham noção do que era fazer algo de errado. Eles não sabiam o que era isso. Os olhos deles se abrem e eles percebem que estão nus. E o que eles fazem então?
entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas ou roupas para cobrir. O que está acontecendo aqui nesse momento, na história do mundo? Quando o pecado entrou, eles tiveram culpa diante de Deus e vergonha um para com o outro. Sempre que o pecado entra na vida das pessoas, imediatamente a vergonha faz parte. Já fez algo de errado contra alguém e você sabia que ia encontrar essa pessoa? E sabia que ela sabia que você tinha feito algo de errado? Como é que era o olhar? Como é que ele se dava? A gente abaixa a cabeça, a gente muda o tom, a gente dá uma atenção. Na verdade, o que a gente faz? A gente pega as nossas folhas de figueira e construímos as nossas roupas. E hoje nós estamos assistindo uma sociedade, homens e mulheres, e mesmo até os que estão na igreja, que continuamente estão construindo as suas roupas com as folhas de figueira. Então, para não ter que se encontrar com Deus, para evitarem um olho a olho com Deus, para evitarem um confronto com Deus, ele faz uma roupa. E a gente faz vários tipos de roupa. Para alguns aqui na cidade, no Brasil, quem sabe na igreja, na sua família, no seu ciclo de amizade, não sei, qualquer lugar você imaginar. É comum, quando eu quero evitar Deus, eu faço uma roupa de trabalho. A minha roupa da falta de tempo, para que não seja confortável. Então eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler Bíblia, não tenho tempo para buscar mais a Deus, porque eu sei lá no fundo, todos nós sabemos, que estar diante de Deus gera sempre dois sentimentos, e só dois: ou uma paz, ou um desconforto. Ou estou em paz diante de Deus, eu adoro, eu ouço, eu falo, eu aprendo, ou eu desenvolvo uma culpa, uma vergonha enorme, o meu desconforto. Quantas pessoas se chamam, vão na igreja e vou, mas eu não venho, porque é desconfortável estar na igreja. E aí pode ser, eu não vou para o fulano, para o ciclano, vai ter um monte de coisa. Lá no fundo são as figueiras, as roupas que ele faz, para não ter que enfrentar a situação, para não ter que enfrentar Deus, para não lidar com a verdade. E a gente faz isso em qualquer lugar. Eu estou no trabalho, tem muita gente, mas fulano não quer encontrar, ou dona não quer me encontrar. Eu me encho de preocupações, só que eu não tenho nem que ir onde a pessoa está. Eu não quero confronto. Eu não quero cruzar o olhar. Eu só quero mais ser bom. Vai ser desconfortável. A gente faz simples, com roupas de figueira, para usar dentro de casa. Quando eu não quero enxergar o problema que eu posso ter com o meu filho ou com as minhas filhas, então eu crio a minha roupa de figueira, eu visto aquilo ali, para que possa mascarar um problema que eu sei que existe. Eu não quero admitir problemas. Eu não quero admitir a possibilidade de lidar com algo ruim. Meu professor, que tem psicanálise, contou um caso no Senhor no Rio de Janeiro, que estava recebendo um processo. Ele estava na casa dele, recebeu na porta, lá no muro, e filho de casa. Ele viu aqui, foi para o quarto dele, dormiu durante horas. Acordou
Medo de lidar com o ladrão. Segundo, para justificar o medo, ele se defendeu, mas estava ao tarde. Ele não queria lidar com aquilo, com a moça vai ter que se confrontar com o ladrão. Uma fuga. O ser humano faz coisas absurdas para não lidar com a realidade dele. Alguns deixam a cara de inimigo, deixam a cara de droga, para não ter que lidar. Foge o máximo que puder. A gente faz essas construções. A gente diz: olha, eu vou falar com uma Marcelo é terrível, eu prefiro falar com ele. E a minha figueira para não ter que confrontá-lo, ou para não ser por ele confrontado. São as nossas construções. Eles fizeram a Deus. E é interessante quando o ser humano é capaz, ele faz, ele constrói, tentando fazer o que só Deus pode fazer. Quando você tem um problema, em qualquer esfera, ele tem que ser tratado, ele vai construir. E muito mais em relação a Deus, não dá para tirar o nosso encontro com Deus, ou não dá para fazer o que só Deus pode fazer. Não dá para ocupar o lugar de Deus. Certas coisas da nossa vida, só Deus pode cuidar, só Deus pode resolver, só Deus pode dar jeito. E por mais que eu queira mascarar, não adianta, eu tenho que lidar e confrontar aquilo um dia, eu tenho que mexer nisso. Posso acreditar um dia, um mês, um ano, 10 anos, mas um dia vai ter acontecer. Tentaram fazer, fizeram as outras, aí o negócio esquisito aconteceu com eles, porque a vergonha se instalou entre os dois e ela não existia, não havia problema, e agora tem. Daqui a pouco eu volto para isso. Aí eu fiquei lembrando no verso 8, naquele dia, quando soprava a brisa da tarde, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação que estava de Deus, que estava passeando pelo jardim. Quando soprava, um dia tinha um profeta na caverna, quando a brisa soprou, ele sabia que o sinal estava falando. Ele tinha necessidade de uma morte. Só Deus podia ajudar. E esse casal, quando a brisa sopra, eles ouvem um movimento, eu não sei qual, o que eles fazem? Procurar uma árvore para se esconder. Primeiro se esconderam atrás das folhas de figueira, mas não era bastante. Quando Deus começa a se aproximar, ele me esconder atrás de uma árvore. Um abismo chama outro abismo. Uma mentira existe uma outra mentira. Uma coisa rara se mantém em cima de uma outra coisa rara. Primeiro que não foi de figueira para certo. Está tudo quietinho, ou para conseguir mais um dia. Aí o som aparece, eu vou atrás da árvore. Mas você consegue imaginar? Barulho aumentando, e sabendo que Deus está chegando perto. Quantas coisas poderiam ser evitadas na nossa vida? Se já na folha de figueira nós parássemos e colocássemos no lugar. A gente encontra pessoas com problemas, lidando com problemas, surge algo e não quer colocar a mão, não quer falar, por medo de ferir, por medo de machucar, por medo de evitar o fim. Eu estou lendo um monte de livro ao mesmo tempo, então também me dá um estado na cabeça, não sei qual autor que falou. E quando a mesma autora fala, tem uns 4 assim que eu estou lendo, gosto de ler vários, gosto de ler vários que tem, mas um deles, que eu gosto de achei interessante. Mas eu vou
hoje, depois eu falo mais tempo. Na vida do casal. E ele chegou para a esposa para ter uma dificuldade no casamento. Eu tenho um sentimento estranho com outra pessoa, isso não está certo, eu quero falar com você, eu quero que você fale comigo. Isso não está direito. Isso não deveria orar, mas orar por isso não, você vai acabar aqui. Não foi tipo. Agora isso pode olhar para a vida financeira. A gente pensar no problema financeiro dentro da família. E no caso, nós homens somos orgulhosos demais para admitir que estamos com problema. Grande maioria dos homens tem dificuldade. Eu começo a dizer para você o que eu faço, eu arrumo uma folha de figueira. Eu vou no banco, pego o dinheiro aqui, pego o dinheiro ali. E a minha esposa olha assim, está tudo bem em casa, está tranquilo. Mas chega um dia que a folha de figueira não resolve mais, eu preciso de uma árvore, eu preciso de algo maior. O problema é que um dia o som aparece. É o som do celular, é o som do telefone, é o som da campainha, alguém batendo na sua porta, dizendo: ei, o negócio vai me desatar. E agora? A brisa que era suave, mente, que havia de paz, qualquer lugar, qualquer da vida, não podemos dizer qualquer área para você. A brisa que era trazer de paz, se não for na caverna, veio um problemão enorme. Porque eu não quis mexer. E engraçado, até o verso 9, até o verso 8, eles conversavam no jardim. Era um bate-papo. No verso 9, como é que está no seu verso 9, no verso 2? Como é que diz aí? E chamou o Senhor Deus a Abraão e disse: onde está? O Senhor chamou. Essa versão aqui, eu comprei essa Bíblia agora semana, porque não tinha ela ainda em português. É chamado o melhor texto que você tem em português do mundo, essa versão King James. Bíblia, versão a Bíblia do Reino, King James, a mais antiga que você tem. Eu acho que para você ver, eu gostei. Mas o Senhor Deus convocou. No bate-papo, Deus disse: olha, fala com o maridão, sai da casa do casal para tomar um café hoje. Para tomar um papo lá embaixo da educação. O povo pede jaca, maridão, um papo com você ali. É um convite, é uma conversa. Quando entrou ele, não é que muda a palavra? Deus convoca. Adão, cadê você? Agora. É para vir agora. Nós conseguimos às vezes fugir, pula para cá, pula para lá, vem aqui, vai ali, e vai dando jeito. Até que um dia alguém nos convoca. Ou Deus nos convoca e diz: ei, agora a conversa comigo. Eu não sei na sua casa. O pai e a mãe, quando você era mais novo, normalmente assim, quando a mãe chamava, era mais tranquilo, nem que Deus assustava, era mais lento. Mas quando o pai chamava, tinha tendência para agora, como que for. A mãe teve que ter mais paciência, de vir, ou às vezes o contrário. Quando o pai é mais tranquilo. Agora, quando a mãe chega, o couro canta. Então, quando o pai chega, tem enrolado. Agora, quando a mãe chega, o couro vai comer arrumado para o nosso lado. E mãe diz que vem aqui. E eu convido com isso, não, já passou por isso. Tem mãe que era mais, o povo não mais, a varinha estava na mão. Nunca morri de vaga, graças a Deus. A gente dentro já. Mas já vi amigos, isso nossa, era terrível. Com aquela varinha na mão, esse amigo, o negócio fica feio. Aí Deus convoca. Deus diz: ei, te procurei, não te achei. Você está sumido. Senhor, eu vi o Senhor andando no jardim. Eu ouvi os seus passos, verso 10. E eu vi que estava nu. Fiquei com medo. Me escondi. E ele se escondeu atrás de mim mesmo? De uma árvore. E o que Deus usou para
Mas eu fiquei lendo esse negócio, esse texto, e pensei, não. Quando eles pecaram, o que Deus fez? Deus começou, e qual foi o fim dessa conversa? Expulsou do jardim, é assim? E colocou anjos, querubins e uma espada para que eles não voltassem lá. Aqui eu acho que a gente comete o maior problema. Que erro é isso? Quando eles pecaram, Deus fez uma promessa. Que da semente da mulher nasceria aquele que esmagava a serpente, era assim? Que um dia ele viria, promessa essa, Salvador, foi uma condição de uma narrativa. Ele viria, ele voltaria e levaria os seus escolhidos para onde? Para o jardim? Para onde o Senhor vai levar? O jardim do Éden? O céu. Aqui é um problema. Eu tenho um problema com o jogo sério. A gente sempre conversa, o que a gente fala? Vamos voltar ao que era antes. Isso não existe. A comunhão plena só vai ser restaurada no céu, mas no jardim do Éden nunca mais se volta. E a gente quer restaurar o que foi, voltar ao que foi, não. Para frente, com algo, um outro lugar, um outro momento, uma outra dimensão, em um outro instante, com outro sentimento, com outro valor. Porque não é mais nada para esse cara. Aliás, é impedido de voltar. Eu vou reatar braços, mas eu preciso ampliá-lo. Eu vou reatar o vinho, mas eu tenho que ampliá-lo com outros valores. Algo tem que ser agregado. Como foi, não vai voltar a ser mais. É impossível que volte assim. Já viu alguém que volta platina, né? Fala um pouco? Antes de estar, sabe. Dói, é diferente. O projeto original foi alterado. Quando você mexe no projeto, não volta a ser projeto. Nunca voltará a ser, foi mexido. Vocês conhecem gente que sabe andar com carro, conhece carro? A gente fala, conhece carro batido. Um negócio impressionante, o camarada vem de longe, olha, você vai falar, como que ele sabe? Ele conhece. Bate o olho e fala, ele está comigo. Você não é o melhor mecânico, você olha para perfeito, quando ela chega, olha e diz, foi mexido. Você fala, como esse rapaz sabe? Ele sabe. Por que ele tem isso? Não é assim dizer dono de casa? Ó, irmã, quando a gente fala, ó, marido, eu quero uma coisa em casa, que está arrumado, a mulher chega, olha e fala, está errado. Como que ela sabe? Mas ela sabe que está errado. No quarto, na sala, alguém mexeu, você não fala nada, mas alguém, ela sabe que alguma coisa está errada. Como essa bendita sabe? Ela sabe. Como? A gente fala, Jesus, amado, o que essa mulher tem? Mas ela sabe. E nós temos que aprender isso. Isso para mim isso é um valor. Primeiro, antes das coisas de Deus, eu dou uma oportunidade. Ela entrou numa história, não preciso ir até uma árvore, eu tenho que me esconder. E cada vez mais distante, cada vez mais distante. Quanto mais eu entro no bosque, na floresta, mais longe eu estou da luz. Mais propenso ao erro, mais distante do Senhor, mais fácil ao pecado, mais eu nego o que Deus quer, mais eu fujo da verdade dele. Quando eu erro, eu tenho que voltar para Deus com urgência. Para que eu não fique com o coração endurecido, para que eu não me acomode com isso. Perguntaram ao índio americano, o que é o erro para você? O erro para mim é uma flecha afiada que penetrou meu peito e encosta no meu coração. E cada vez que eu erro, essa flecha toca no meu coração e dói. Mas se eu ficar assim por muito tempo, a ponta da flecha vai se gastar. Até o dia que não vai mais me voltar. Eu conto uma mentira hoje, o negócio me consome. Nossa, eu vou olhar para fulano, eu vou olhar para Deus. Mas enquanto a segunda, a terceira, a quarta, chega um dia que já não importa mais. Ela já faz parte da minha vida.
E aí ele torna o filho do diabo, filho da mentira, que já não ficava mais. O confronto de Deus foi com a intenção de restaurar. Por isso a gente não pode fugir desse encontro com Deus. Não dá para fugir dele. Porque somos nós que perdemos. Nós somos os maiores prejudicados quando fugimos do confronto com Deus. Ninguém tem confrontar-se. Deus e eu. Você pode usar as suas roupas de frio por bom tempo, mas não por todo o tempo. Posso me esconder atrás de uma árvore ou por algum tempo, mas não por todo o tempo. E vai chegar um dia em que eu vou sentir o vento, eu vou ouvir os passos, e por fim eu ouvirei a voz. Quem sabe você, ou alguém que você conhece, eu esteja ouvindo o vento soprando e falei, Deus está começando a chegar perto. Quem sabe você já está ouvindo o som dos passos e está mais caro para ele. Não é complicado. Deus está me chamando, dando perdão. Antes de você usar a voz dele, fique grave isso. Há pessoas que têm prazer em confrontar, fazer mal. É qualquer coisa, para brigar, para chamar para briga, para atacar, para agredir, para matar. Provoca o fim de fazer mal. Deus não. Deus está fazendo um fim de restaurar. De colocar no lugar as coisas. Imagina a mulher vindo para casa, e está sobre as mãos passadas, o povo já tinha os dois. Olhando para o outro com vergonha, o que a gente fez? Lá no fundo, sabia que já estava encerrado, acabou. De poder dormir em paz. A gente fez o que não devia. Vai nos buscar a cara. Mas pelo menos é amor. Está no lugar. Você já viu gente assim que faz nós depois? Chega e diz, olha, hoje não passa. Não era isso, mas pelo menos eu não passo. Isso não é isso. Enquanto Davi guardou a vida dele escondido, dele mesmo, sabia que ele foi morrendo aos poucos. O dia que ele falou com Deus, todo mundo ficou sabendo. Deus escutou aqui. Mas Davi ficou em paz com Deus, ficou em paz com Deus. Deus tocar a vida dele de novo. E a carne nos aprisiona, nos amar, não nos deixa andar. A prisão de fardo pesado. Pensa nisso. Primeiro a gente fica em paz com Deus, consciência de Cristo, tudo na vida. Então isso somos justos, saber que Deus vai cuidar. Mesmo quando tudo falhar, aos olhos do homem, Deus vai estar conosco. Você pode ter o vento, você pode ter os passos, você pode ter a voz de Deus.